Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais um episódio juntos com essa dupla, um trio, né? Eu, Pedro e Odilon, pra gente falar sobre algo mais técnico hoje da galera da educação física. Mas quem trabalha com a área da saúde, com exercício físico, nutrição... Medicina esportiva, a galera também que quer ficar antenada sobre esses conceitos, até para que quando for treinar tenha um bom entendimento. Acho que o entendimento, né, Pedro, de algo, quando a gente está fazendo algo, isso ajuda a gente a performar melhor e a não ser enganado. Exatamente. Ou, de repente, tá ali diante de um profissional que não tem tanta competência assim, fazer besteira. Então, acho que para você que não é da área, mas gosta de estudar, gosta de ler, se interar sobre o assunto, eu tenho certeza que o que a gente vai falar hoje vai ser de muito proveito para você também. E hoje a gente vai falar sobre os princípios do treinamento físico, que é um tema importantíssimo, porque está diretamente ligado com os nossos resultados. E quando a gente fala de princípio, depois vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está relacionando algo que não pode ser negligenciado. Toda vez que a gente negligia é bom, né? Negligia é bom. Toda vez que a gente negligencia algo, a gente sabe que vai ter prejuízo ao longo do caminho. Então é muito importante que, apesar de pouco falado, a gente saiba que no momento que a gente está treinando, esses princípios têm que estar participando das nossas escolhas. Perfeito. Mas antes disso... Pedro. Muito importante. Muito importante. Os 3 Cs da performance do podcast. Do crescimento nosso, tanto no Spotify quanto no Instagram. No Instagram não, né? Que vai mais pro YouTube. Mas no Instagram também. Compartilhe, comente e curta, que aí o algoritmo do YouTube, do Spotify entende que essas informações elas são de extrema importância e começa a divulgar mais, espalhar mais essas informações. Então nos ajude aí a poder ajudar muito mais pessoas, que esse é o nosso propósito. Mas Pedro, princípios do treinamento físico, princípios do treinamento, a gente sabe a importância disso, mas ao mesmo tempo existe uma negligência muitas vezes de colocar esses princípios e você valorizar e de fato estabelecer ali uma real importância. Eu queria que primeiro tu falasse sobre o que é princípio do treinamento, qual é a importância dele e o que a gente pode levar em consideração na hora do treinamento. Bom, os princípios são basicamente a fundação de todo e qualquer planejamento, né? Bem coordenado. Perfeito. Que a gente vai querer desenvolver com um aluno, seguindo um objetivo específico ou não. As pessoas se enganam, né? Acham que treinamento é só ali tu calcular ali umas séries, uma quantidade de repetições, pegar um treino ali para dificultar a vida da pessoa. Mas pelo contrário, né? É algo muito mais complexo que a gente tem que pensar em longo prazo, tem que pensar assim, todas essas outras variáveis que circundam o treinamento. Então a gente vai falar sobre outros, né? Vários outros princípios, mas assim, a gente tem que entender um pouco sobre individualidade biológica, sobre a sobrecarga, sobre a importância do processo adaptativo, né? Como é que ocorre, qual a importância do processo do descanso. Então, tem vários pilares, digamos assim, essa fundação do treinamento que, cara, é imprescindível que todo mundo que trabalhe com treinamento físico domine esses princípios, né? A gente estava até falando aqui, eu separei aqui 11 princípios. Eu, Odilon, como assim 11? Porque na nossa época eu acho que eram uns 7, 8, sei lá. Só que aí a gente vai tornando o pensamento mais complexo, né? A gente vai vendo que tem outros princípios ali que são importantes da gente estar levando em consideração, tá? Até trouxe um lá que era o princípio da saúde, né? Que, enfim, normalmente a gente não lida muito com ele, mas acho que é até interessante também da gente refletir aí, se tiver um tempo. Mas assim, o princípio, cara, é como tu falou, é a fundação de todo e qualquer bom planejamento a ser seguido, né? Então tem ali pontos chaves que a gente deve levar em consideração, a gente vai falar mais sobre eles também. Perfeito. Odilon,
Quando a gente fala de princípio, a gente entende que é algo que não pode ser negligenciado, né? E o que tu entende, assim, quando tu vais trabalhar, quando tu vai prescrever, até avaliando mesmo o teu aluno, porque tu avalia o antes e o depois, né? Então, pode ser que aquele aluno que não está tendo resultado esteja negligenciando um dos princípios fundamentais que a gente vai falar daqui a pouco, que é a sobrecarga, ou mesmo a continuidade, ou a própria adaptação. Então, como é que tu vê essa questão dos princípios e os resultados do aluno? Se a gente for analisar a palavra princípio, né, vem de algo básico, trivial, essencial. E eu sempre falo, o básico bem feito, ele funciona. Perfeito. Antes de você pular para uma etapa mais específica do treinamento, você tem que fazer bem feito o básico. Se você não seguir esses princípios, dificilmente você vai ter resultado. E eu até lembro da época do ensino médio, que quando eu passei para o ensino médio, meu professor falou assim, olha, Odilon, tu estavas no ensino fundamental. Olha a palavra fundamental, porque é essencial. Sim. Então os princípios, eles são fundamentais. Se você não seguir, você não vai ter resultado. Sim. E eles vieram particularmente do treinamento desportivo. Por isso que quando o Pedro falou, tem um monte, eu me espantei porque a vertente do treinamento desportivo que meio que criou esses princípios. Lógico que eles foram hoje para as outras áreas. Sim. E o princípio da saúde aí não é tão linkado, talvez ele não seja tão forte no treinamento desportivo, mas ele é muito importante para quem atende de personal. Claro. Então ele realmente é importante. A gente vai focar um pouquinho nos princípios que são os clássicos, que vieram lá da corrente do treinamento desportivo, e depois aprofundar e falar de outros princípios também que estão agora na literatura científica. Isso, e apesar de ser básico, né, cara, a gente sabe que a falta de conhecimento, não do princípio, mas a falta de conhecimento técnico, de você prescrever o treinamento e entender como é que você pode aumentar essa sobrecarga, entender como você pode avaliar o teu aluno para saber se ele já está apto a aumentar algum tipo de... fazer uma progressão de alguma variável, seja uma variável ligada ao volume, seja uma variável ligada à intensidade. Então isso talvez seja algo que precise ser olhado com muito carinho, porque a pessoa às vezes conhece o princípio, mas não sabe o que fazer tecnicamente para dar continuidade. Então, por exemplo, tem algumas coisas que fora do treinamento, que se você não tiver um olhar cuidadoso, você pode atrapalhar a adaptação positiva. Por exemplo, o sono. Por exemplo, a alimentação. Por exemplo, o descanso inadequado. Gestão do pensamento. Então, é sabido que o aumento do cortisol pode atrapalhar adaptações importantes, inclusive para ganho de massa muscular. Então, quando a gente fala dessa relação, Será muito que importante... talvez esse seja o princípio da saúde? Estaria dentro disso? Mas pode ser um princípio que impede uma adaptação positiva, né? A gente sabe que cortisol e a testosterona se ligam no mesmo receptor androgênico. Se tu tiver muito cortisol, tu tem dificuldade de a testosterona entrar e fazer a parte da síntese proteica. Mas só pra gente não alongar muito aqui, é muito importante, cara, que ele não entenda só os princípios, mas entenda outros fatores que influenciam na adaptação. Porque o que a gente quer? A gente quer que aquele aluno gere adaptação positiva, supercompensação. Existe outro nome que também equivale ali à supercompensação. Mas isso é importante, não é, cara? Quando a gente analisa outros fatores para que a gente respeite os princípios do treinamento físico, o que vocês acham em relação a isso? Com certeza. Que são variáveis que estão ali tangenciando e que vão diretamente estar gerando adaptação positiva ou não, né? Sono, hidratação... alimentação, a própria preferência às vezes do aluno. Isso fica muito claro para mim quando eu olho para o princípio da individualidade biológica, que as pessoas acham que individualidade biológica é a mesma coisa que esse estímulo aqui pode gerar efeitos completamente contrários em mim, você e você. Sim, acho que é só isso, né? As pessoas são totalmente diferentes, mas quando tu pega lá um resultado, sei lá, de um artigo que dosou determinado marcador,
e vai ver que a maioria responde igual e tem os outliers, né? Sim. Alguns respondem pouco e outros respondem mais, mas a maioria responde de uma forma igual ou equivalente. E também isso nem quer dizer que a pessoa que respondeu pouco sempre vai responder pouco. Ela pode estar respondendo pouco para aquele estímulo. Situação. Então, assim, as pessoas, elas erram muito nesse princípio da individualidade biológica porque elas acham que simplesmente... Ah, não, isso aí não vai resolver... isso que deu resultado em ti não necessariamente vai dar resultado em mim. Não procede muito bem, né? O que eu olho é que a individualidade biológica seria... O que a gente poderia levar em consideração é que existem, além dessas respostas biológicas, a pessoa é um ser psicossocial também. Então, por exemplo, a individualidade biológica ela pode envolver também questões de preferência do aluno sobre determinada prática. Limitações. A rotina diária. A rotina diária dele. Então, às vezes é o aluno que, eu não lido muito bem com a corrida, mas eu gosto de fazer, por exemplo, natação ou bicicleta. Então, eu não gosto de treinar, às vezes, sozinho, mas gosto de treinar com uma amiga minha que sempre me dá um gás maior. Comportamental, né? A questão comportamental. Então, assim, esse princípio ele não está simplesmente associado... A uma questão genética a uma questão genética de fibra muscular. Perfeito, de polimorfismos gênicos, entendeu? Que uma pessoa pode responder melhor do que a outra ou não responder tão bem, mas... pode estar associado mesmo a essa questão psicológica e comportamental, social, entendeu? Dilon, em relação à individualidade biológica, tu concorda com o que o Pedro falou? Porque a gente vê essa questão muito clássica, a individualidade biológica. O cara que joga basquete e o cara que é da ginástica olímpica, o cara que é de velocidade, o cara que é fundo, porque tem tipo de fibras diferentes, capacidade de resistência maior, menor, potência maior, menor, fibras e tamanho, e altura, a quantidade de força. Então isso a gente sabe que influencia diretamente, como a gente entende que esses princípios vieram do esporte, a gente olha muito para essas situações, mas no dia a dia, que a maioria não é esportista, não é atleta, como é que poderia analisar essa relação da individualidade biológica? A gente tem que pensar assim, toda vez que eu engajo em um programa de treinamento, eu vou ter alguma adaptação morfológica, física, funcional. Perfeito. Algumas pessoas mais, como o Pedro falou, e outras pessoas menos. Bora falar do básico, o treinamento de força. Qual a principal adaptação? Ganho de força. Adaptação neural, predominantemente neural. Algumas pessoas podem ganhar muita força e outras pessoas podem ganhar um valor médio, outras pessoas pouca força. Sim. E aí ficou aquele termo, né? Low responder, moderate responder e o high responder. Que no português é o baixo responsivo, moderado responsivo e o extremamente responsivo. E foi o que o Pedro falou, tá, mas ele pode ser baixo responsivo para esse volume, para essa intensidade, mas ele pode também ser muito responsivo para uma aptidão aeróbia, eu não sei. Perfeito. Então, utilizar o termo não responsivo, algumas pessoas têm até criticado, que do ponto de vista de saúde não faz sentido. Porque eu vou estar desmotivando, exatamente. De alguma forma ou de outra, todo mundo vai responder o exercício. Sim, se é muito ou pouco, ou vai responder. Muito ou pouco, ou para determinada variável. Sim. Ele pode não melhorar tanto a força, mas quem sabe ele melhora o VO2, reduz glicemia, melhora marcadores ali do metabolismo. Perfeito. Pouco ele pode até ser questionado, né? Ele é pouco respondedor a esse volume. A esse volume, mas se aumentar, colocar o dobro de séries, será que ele não vai se transformar num high responder também? Entendeu? Aí teria que testar. Então, para o praticante, né, recreacional, seria isso. Faça o exercício, porque você vai responder para alguma variável. Então, esse termo ele ficou muito banalizado, ficou mal compreendido. Tanto é que tem professor que está recomendando não usem um termo não respondedor ao exercício, porque é uma desmotivação do ponto de vista de saúde pública. As pessoas precisam do exercício. Sim. Agora, lógico, cada pessoa vai ter uma resposta, só que o que vai variar é a magnitude. Todo mundo que faz força ganha força, alguns mais, outros menos. Sim. Eu não vou melhorar meu VO2 máximo fazendo treinamento de força clássico. É pouco provável que eu melhore. Tu tem uma pequena melhora, mas não é expressiva. Quando eu comparo com um treinamento contínuo, com um treinamento intervalado, né, um HIIT, por exemplo. Estou falando da musculação tradicional. Perfeito. Então seria isso. Faça o exercício porque você vai responder em maior ou menor magnitude. Ó, pessoal, a gente está falando aqui já entrando nos princípios, tá ok? A gente falou sobre o conceito, a importância de respeitar os princípios, a necessidade de você ter esse entendimento.
E a gente já entrou num dos princípios que é a individualidade biológica. Mas existe uma frase muito conhecida, que se eu não me engano, é de um professor lá de Santos, que eu acho que é o Gilmar Pinto Guedes. Ele fala assim, quem nasceu, como é, Edilon? Quem nasceu para ser lagartixa, né? Não, quem nasceu ele fala de lagartixa e jacaré. Se você tem a genética para ser uma lagartixa, jamais será um jacaré. É mais ou menos assim. Explica aí o que significa isso. Significa que se você tem uma genética pré-determinada, dificilmente tu vai ultrapassar esses platores. Por exemplo, eu não tenho uma genética de fisiculturista. Sim. Então é improvável que eu vá me dar bem nesse esporte, até porque o esporte ele tem uma seleção natural. As pessoas que são mais altas, elas vão para onde? Pro vôlei, pro basquete, pros esportes que necessitam de mais altura. Sim, perfeito. Existe uma seleção que é baseada no aspecto antropométrico, no físico, comportamental. E o esporte ele é muito seletivo. O esporte de alto rendimento, ele é muito seletivo. Então nós temos uma genética que não vai te favorecer para tudo. Por exemplo, eu não tenho genética para ser um pivô no basquete. Olha a minha estatura, 1,70. Ah, mas tu pode ser muito bom tecnicamente, mas eu não vou ser muito produtivo, limite, eu vou ter um limite. Não sirvo, não vou ter um rebote, não vou conseguir dar toco, enterrar. Então é improvável que eu tenha êxito nesse esporte. Só se tu, por exemplo, existe um outline isso, né? Pois já ia falar da disso curva. Também. Por exemplo, o Bolt, ele era um cara que, em relação à altura dele, não era muito comum uma pessoa... 100 metros, sim. E inclusive ele tinha um problema em relação à largada, ele largava mais lento do que a maioria por causa do tamanho e do peso dele, mas ele compensava com outros fatores. A passada dele era muito mais larga, a velocidade... Ele desenvolvia depois dos 30 metros muito bem. Isso, enquanto a galera estava diminuindo a velocidade, ele estava mantendo ou diminuía menos. Então tem essa relação. Sim. Mas é claro, né? É uma exceção da exceção da exceção. Da exceção da exceção, e mesmo assim... não é uma diferença tão absurda. Ele não tinha 2 metros, entendeu? A galera não tinha 1,50, ele tinha 2 metros, igual como é ginástica e basquete, entende? Então, você mesmo sendo uma diferença, existe ali o limite também, né? Por exemplo, o menino lá da Argentina, o Messi, o cara tem 1,68, pô. Hoje os atletas de futebol têm o quê? 1,80, eles são mais 1,85, Cristiano Ronaldo, entendeu? Aquele menino da Polônia lá, que foi campeão. Aí tem o menino da Croácia também, que é baixinho, 1,67, Modric. Então Modric. São caras que acabam não tendo uma certa vantagem em uma coisa, mas eles são caras extraterrestres e outras, entendeu? Então a habilidade com a bola, de domínio, a função executiva, né? O pessoal até diz, olha, o cérebro do Neymar é diferente do nosso, o cérebro do Messi. Então eles acabam compensando de outras formas que não é comum em relação a isso. Então, quando fala de individualidade biológica, no esporte a gente tem essa relação, né? E agora quando vem para o nosso área, a gente precisa avaliar outros fatores importantes ligados à individualidade biológica, né? Não pode só analisar a questão de performance em si. Só para fazer um contraponto, tem um livro muito bacana que vocês podem ver, que vai aparecer na tela agora. Opa, nunca aparece, mas tudo bem. A Genética do Esporte. Acho que vocês já leram, tá até aqui, Leon. Não sei se vocês já leram. Deixa eu ver. Eu já li. Sim. A Genética do Esporte. E aí, falou no Bolt, o cara se questiona, em um dos capítulos, ele se questiona sobre os corredores jamaicanos. Porque a Jamaica sempre dominou. Maratona, né? Maratona e... 100 metros. 100 metros, né? Mais 100 metros, na verdade. Mais 100 metros. E eles foram... Aí o cara foi se questionar, foi atrás de vários artigos e tal. Ele não encontrou relação genética, cara, com os caras. Tanto que a frase... ambiental? A frase mesmo é... para ser um bom corredor, você não precisa ser filhos de pais jamaicanos. Sim. Então, não necessariamente, também, como tu falou, a genética vai traçar a vida do esportista, entendeu? Sim. Mas não é o fator determinante. Não é o fator determinante, porque também tem a questão do esforço pessoal do cara, né? Então, se o cara se esforçar para ser um bom atleta, ele pode estar ali próximo sempre aos melhores. Sim. Né? Então, a gente também tem que levar em consideração isso. Às vezes eu até me questiono um pouco sobre se você é lagartixa, se você nasceu para ser lagartixa, você não vai ser crocodilo. Às vezes eu me questiono um pouco sobre isso, entendeu? Como é que a gente vai saber, né? Tem essa questão. Pois tem isso. Cara, como é? Tu tem o olho além do alcance para ver
na resposta do DNA. Os polimorfismos que a pessoa tem, né? Então tem que ser cauteloso com isso também. E Pedro... Porque o que dita a responsividade são os polimorfismos. Então, por exemplo... Explica aí o que é polimorfismo pra galera. A gente tem no nosso DNA... O nosso DNA ele tem diversas divisões dentro dele. Então, a gente tem os genes, a gente tem as partes não codificantes, que as pessoas achavam que era o DNA lixo, né? Mas hoje a gente se sabe que tudo que está expresso no nosso corpo está contido em 2% do nosso DNA, né? Que é a parte codificante, que vai ser lida lá pela RNA polimerase, vai gerar ali um RNA mensageiro, vai começar o processo de maturação dele e vai gerar uma proteína lá na frente. Em 2%. Todo o restante tem outras funções. Desse restante, uns 80% era o não codificante, que eles chamavam de DNA lixo. Só que depois, com o ENCODE Project, que é o projeto da enciclopédia do DNA humano, eles descobriram que, na real, esses 80%, eles são responsáveis por produzirem RNAs não codificantes, que fazem parte do controle da expressão desses 2%. Então, 80% do DNA é responsável por organizar ou controlar a expressão desses 2%. Então, por exemplo, uma dessa proteína pode ser produzida outras 3 isoformas, 4 isoformas dela, entendeu? Através lá do... A gente chama splicing. O splice alternativo. No processo de maturação do RNA mensageiro. E também a gente tem outras regiões que são equivalentes, por exemplo, vamos pegar o gene da miostatina. A gente tem o gene da miostatina que é responsável por bloquear, controlar o crescimento da massa muscular. Se essa pessoa tem mais polimorfismos da miostatina, a chance dele ter um controle é maior do crescimento da massa muscular, entendeu? Sim. Então a gente tem lá um gene para miostatina que produz a miostatina, só que em outras regiões do DNA a gente tem regiões equivalentes a esse gene da miostatina, entendeu? Então a chance de produzir miostatina é maior ainda. Sim. Então isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais polimorfismo, ou seja, outras formas de um determinado gene, seja para desenvolver capacidade cardiorrespiratória, seja para desenvolver massa muscular ou não, entendeu? Seja para bloquear, fazer o processo oposto, entendeu? Então, muita coisa, nesse caso aí, seria a relação... A epigenética aí é muito forte. A epigenética. Porque quando a gente fala de epigenética, não é só polimorfismo, tem metilação, acetilação. Existe, por exemplo... alteração da cromatina, tem muitas coisas que acontecem. Expressão através das histonas, né? Acetilação das histonas. Pode acontecer expressão de microRNA, tem tantas coisas que podem acontecer que é difícil falar, olha, tu não responde, tu responde, ou tu vai ser muito bem para aquele esporte. Agora, lógico, se eu tenho uma pessoa que tem uma vantagem genética e ela é muito dedicada, aí sim. É muito provável que ela seja a campeã. Eu de longe, tu já viste aquelas máquinas que avaliam a questão do DNA e tal? Tu já leste sobre isso? Tu já viste falar sobre isso? Eu acho que tem aqui em Belém uma galera não. Mas é uma cilada isso daí, ninguém porque consegue ler, ninguém mano. consegue. Eles estão avaliando falar, né? Eu até recebi um exame. Eles avaliam ali, né, alguns genes, alguns polimorfismos e aí fala, olha, você tem predisposição para esse esporte, meu amigo, não é assim. E aquela que tu avaliava, mano, a digital do cara. É outra cilada. Dermatografia é outra cilada. Isso cilada, daí é cilada também. A galera utiliza só papo furado. Muito desses resquícios aí pra ganhar dinheiro, enganar as pessoas. Quer dizer, eu tô avaliando ali um polimorfismo, eu vou falar, olha, Pedrinho, tu serve pra endurance. Porra, não dá, Aí ela sabe que eu tenho vários outros polimorfismos que vão nocautear esse polimorfismo que ela já viu, entendeu? É enjoado, né? Cara, é um processo assim de ativação e desativação. Não é uma coisa certa assim. Eu olhei aqui, eu tenho tenho mais polimorfismo pra esse gene aqui, FTO, que é da obesidade. FTO, só que, mano, eu tenho vários outros que nocauteiam esse aqui, que eles vão lá e bloqueiam esse, entendeu? Caraca, seja pra... Eu tô falando da obesidade, mas poderia falar pra desenvolvimento de capacidades, por exemplo, entendeu?
Então, assim, como o Odilon falou, cara, são mais de 100 mecanismos de controle da regulação da expressão gênica. 100, o Odilon falou metilação, acetilação de estonas, tem acetilação de DNA. microRNA, aí tu vai para os microRNA não codificantes. O RNA não codificante, RNA circular, RNA longo, RNA não codificante, RNA não sei o que, RNA ribossomal. Não tem RNA... como, né, cara? Tu tem um exame muita pra... coisa. Não dá. Tem pra tu decidir a partir de um exame o que essa pessoa Daqui a uns 100 anos, talvez, as pessoas entendam cara, isso. pra você ver quanto isso é complexo, a gente tá na individualidade biológica. Sabe qual é o nome dessa ciência? Só pra não esquecer, genômica do esporte. Genômica Tem do livro esporte. sobre isso já? Tem. E eles têm um projeto que eles estão mapeando 1.000 atletas, que é o Atloma Project. Eles estão mapeando o genoma dos atletas para saber o que eles têm de diferente da população não atleta. Caraca, eles estão fazendo isso também tá em todas as áreas, né, cara? Tem a farmacogenômica, tem a nutrigenômica. Nutrigenômica, é. Cara, é assim, se a gente ficar viajando pra caramba aqui, eu já tô tonto de tanta informação, que é de fato, é lindo isso, né, cara, a gente estudar e também não ser enganado, não viu o cara chegar, olha, aqui eu tenho uma máquina que vai avaliar os teus polimorfismos, genética, aqui a tua resposta, a responsividade para isso, para aquilo, e você já sabe que isso aí não tem nenhum tipo de comprovação científica, é mais para talvez tirar o teu dinheiro do que qualquer outra coisa nesse sentido. E como tem poucos dessas máquinas no Brasil, acaba que o valor para você fazer esse tipo de exame é carérrimo, né, velho? O cara tira um bom dinheiro ali. Mas vamos evoluir com os princípios. A gente falou da individualidade biológica, a gente pode falar um pouquinho sobre sobrecarga, cara, né? Que eu acho que é um princípio que é muito negligenciado nas academias. É mal compreendido. Mal compreendido e muitas vezes, não só no sentido de subestimar, como supraestimar. Então você tem, por exemplo, um erro na sobrecarga, você superestimar a sobrecarga pode levar a pessoa a overtraining, a lesão, a overreach não funcional. Um superestimar a sobrecarga, você faz com que a pessoa não tenha resultado, entre no contexto de descontinuidade. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação, Odilon, sobre a sobrecarga e a importância dela para o treinamento e para os resultados. A sobrecarga ela é fundamental, sobrecarga progressiva, para que a gente tenha adaptação morfológica, física, funcional, molecular, porque senão tu não vai ter resposta. Perfeito. Precisa ter a sobrecarga, só que as pessoas acham que sobrecarga é literalmente o quê? A carga, o peso, né? O peso, a quilagem. E não é. Eu posso mexer no volume, no número de repetições, quando eu falo de volume, número de séries, posso aumentar minha frequência semanal. Vamos supor, estou treinando aqui 2 vezes por semana, mas já estou mais aclimatado, já me adaptei. Eu posso aumentar minha frequência para 4 vezes. Eu aumentei o quê? Sobrecarga. Eu estou indo mais vezes à academia, então estou aumentando o meu volume de treinamento. Sim, posso mexer na velocidade, amplitude. Existem N formas de você manejar, manipular a sobrecarga. E isso tem que ser discutido por quê? Eu tinha uma aluna de 13 anos, atleta. Sabe quanto ela fazia no leg? 200 quilos, mano. Caraca. 13 anos? 13 para 14 anos. Só não faz mais que eu, mas mais que o Pedro ela faz com certeza. Eu faço só lateral. Só que, lógico, ela começou com quanto? 10. Ela começou muito cedo no esporte. Caralho. Aí tu vais aumentando. Vai aumentando. Quando ela chegou em 150, as pessoas da academia já estavam me olhando assim. Tim, tu vai matar a menina? Ou então tu vai lesionar, vai machucar ela vai parar de crescer. As pessoas passavam e faziam... Porque a menina pequena, né? Mas atleta. Já tinha volume. Atleta de que, Odilon? Vôlei. Toma. Uma explosão. 200, caraca, velho. Ela chegou a bater 200. E ela... Lógico, ela começou com 10. Então eu segui qual o princípio? Sobrecarga progressiva. Isso é fundamental. Porque se você não respeitar aquele estímulo, ele vai chegar um momento que ele vai ser inócuo. Não vai ter efeito. Se você não progredir. Como qualquer coisa na vida. Ou um efeito de manutenção, talvez, Odilon, não? Pode gerar manutenção, mas chega uma hora que se tu mantiveres essa carga vai ser inócua. A pessoa vai começar a ter até declínio. Caraca. Verdade. Pode acontecer. Aí a gente acha que a princípio da continuidade tá ligado só àquela pessoa que tem que continuar treinando, né? Mas o princípio da continuidade, ela tá ligada ao princípio da sobrecarga também. Tem uma associação, né? Direta. Os princípios estão interligados. Por isso que tem o princípio lá que eu te falei, da inter-relação, interdependência dos princípios em si, né? Os princípios, eles vão se interagindo, né? E aí, Pedro, quando tu fala de sobrecarga, tu entende que não é só
volume e intensidade, né? Também existe a influência até do ambiente, né, cara? Então, por exemplo, se tu corre 7 horas da manhã, 5 quilômetros, e tu vais correr 7 horas, meio-dia, 5 quilômetros, a mesmo volume, temperatura, a mesma intensidade, tudo igual, só que tem uma coisa que vai alterar a carga do treinamento, que é a temperatura, né? O ambiente. Tem gente que só estuda isso, cara, a temperatura. Temperatura é uma coisa punk. Tanto que tem uma galera associando agora o treinamento com a sauna também, né? É mesmo? Eu vi... Eu faço isso. Vai, João? Mas como assim? Porque... Pra emagrecer? Eu não uso tanto pra emagrecer, na verdade. Eu uso pra... Agora que eu entendi. Não dá nem pra te ajudar a fazer piada, caralho. Ele tá zoando que não é pra emagrecer. O meu objetivo é cardioprotetor. Quando tu tá numa temperatura mais alta, né? Teu corpo ele expressa a proteína do choque térmico. E elas podem ter efeitos de cardioproteção, como HSP70. Quando tu entras numa sauna e fica lá 20 minutos numa temperatura X, já tem até meta-análise evidenciando que pode sim ter um efeito de cardioproteção. É mesmo, velho? Tem gente que faz, tem combinação. Cardio, depois vai lá e faz a sauna. Porque o cardio em si também já aumenta a temperatura. Já aumenta o próprio exercício. O exercício faz isso. Já expressa substâncias cardioprodetoras, né? Então quer dizer que a sauna, só o fato da temperatura em si aumentar, isso gera... Pode expressar a proteína do choque térmico. Quem estuda isso, é o Scott Powers. Eu assisti uma palestra dele que ele falou justamente sobre isso. Eu vi a Rhonda Patrick compartilhar alguns artigos do tipo. E aí, como é que tu faz quando tu quer aumentar a sobrecarga? Tu dá mais atenção na intensidade, mais atenção no volume? Depende muito do objetivo, né? Mas eu tento utilizar diferentes variáveis. Não tento fechar muito só em uma. Mas, por exemplo, o aluno quer emagrecer. Então eu sei que ele tem que ter uma progressão, muitas vezes, de aumento de volume de treinamento. Porque normalmente, quando a pessoa já vai emagrecendo, o que acontece? Ela tende a se sabotar muito. Ou aumentar a frequência alimentar, ou a quantidade de alimento, ou dormir mal. É o corpo dela mesmo se sabotando para tentar reganhar isso, né? Então eu começo, às vezes, como eu sempre falo lá na clínica do emagrecimento. Sim. Começa ali inicialmente com 75 minutos semanais e de acordo com os meses vão passando, eu vou aumentando, cara. Para 100, para 150, a gente sabe que pelo menos a pessoa tem que fazer 150 em moderada intensidade, né? E tem um teto de 300 minutos semanais. Então, às vezes eu vou aumentando a quantidade. Mas aí se for uma pessoa que está muito acima do peso, eu tento também, às vezes, aumentar um pouco o volume, mas tento aumentar também a intensidade do esforço, né? Se o foco também for muito redução de gordura visceral, se o foco principal dela ali for redução de gordura visceral, eu vou tentar ampliando também a intensidade que ela vai estar executando. O Odilon falou da frequência semanal, tem um estudo muito bacana. Na real, é um estudo de opinião, que é do grupo do Loening, se eu não me engano. Que o Schoenfeld, na real, ele fala que frequência independe. Então, se tu faz 15 séries em um dia ou 15 séries separadas em 3 sessões, vai dar no mesmo. Só que aí tem um estudo lá, né, de opinião do grupo do Loening, né, que é o cara lá do norte-americano. E ele fala que a frequência semanal pode sim influenciar, mas precisa mais de estudos sobre isso. O que ele fala? A síntese proteica, para chegar num pico, ela precisa de mais ou menos de 5 a 6 séries. Então, se tu faz 6 séries para aquele músculo, pro peitoral, ele atingiu um pico ali de produção de proteínas. Se tu gerar mais séries, não vai além. Então, ele se mantém no determinado pico. E aí ele dá a sugestão de... Se a hipertrofia de fato tiver associado a um turnover proteico positivo, né? Tu produzir mais proteínas do que tu degrada, seria interessante então tu ir lá sempre só chegar ao pico. Fazer a dose que gera o pico de síntese proteica, que é entre 5 e 6 séries. E aí ele fala que pode gerar bons resultados. Então, por exemplo, peitoral. Eu fazer 3 séries ou 4 séries de peitoral hoje, 3, 4, 6 séries de 3 a 4 séries de peitoral
amanhã e assim por diante, todo dia treinando o mesmo grupamento com pouco volume, Todo dia. Tu faz um full body todo dia para os mesmos grupamentos. Um volume menor, né? E aí tu tem uma frequência, cara, eu apliquei isso num aluno meu avançado, cara, o cara desenvolveu muita massa muscular, mano. E aquela onda, né, a gente pode entrar na discussão de que o músculo tem que descansar 48 horas. Mas depende do estímulo, né? Depende do estímulo. Para ele, aí tem a variável também que ele já estava vindo de um treino com muito volume. Então, porra, será que eu simplesmente reduzi o volume dele e aumentei a frequência semanal, né? Reduzi o volume de séries, mas meio que mantive durante a semana. Será que foi isso ou foi de fato essa aplicação, né? Sim. De aumentar a frequência semanal? Eu acho que foi uma combinação de coisas no fim das contas. Mas é viável também, como o Odilon falou, entendeu? Cara, eu vejo que tu tens aí uma situação muito... Não tem jeito, cara. Tu tens que avaliar também a individualidade biológica, tu tens que avaliar a questão... Porque quando tu fala de sobrecarga... O histórico de treinamento dele, né? Cara, pelo que ele já estava passando antes. A experiência, por exemplo... É quando tu vais avaliar o que eu faço primeiro, volume ou intensidade, depende. Digamos que o cara tá aprendendo a agachar. Aí eu vejo que 10 repetições tá fácil, tá fraco. No meu caso, eu prefiro aumentar um pouquinho mais a repetição naquele momento. Ou controlar mais a cadência. Controlar mais a cadência do que simplesmente chegar e aumentar a carga, né? A carga não, aumentar a quilagem. Então, para que ele tenha mais experiência possível diante daquele movimento... A gente vai escolhendo estratégias que vão favorecendo ainda mais a melhora da técnica. Então, até para sobrecarga, até para você entender o que você vai fazer diante do volume, intensidade, velocidade de movimento, até no HIIT, né, cara? Tu vai ver assim, o que tu prefere HIIT? 30, 1 minuto, 15 segundos? Depende de quem é que tá treinando também, entendeu? O volume, o que tu faz? Tu aumenta o volume mais alto, o volume mais baixo? Quem é que tá treinando? As pessoas pensam que é uma receita, né, mano? De bolo, uma receita de sim, bolo. Não tem como. Muitas vezes o que eu faço, geralmente, é reduzir volume, mano. Por quê? As pessoas já chegam... Professor, eu peço, né, na minha consultoria online... o histórico, quais são os últimos treinos que você tava fazendo? Os últimos 3, me enviei se tu tiver. Mano, olha, os treinos, te juro, cara. É tipo assim, 30 séries pra 40 séries por dia. É muito, mano. Então o que eu faço a maioria das vezes é reduzir volume. O cara tá em overtraining. O cara não sabe treinar, entendeu? Não tem qualidade aí. O que tu acha disso, Odilon? Olha, depende muito do objetivo, né? Se for, às vezes, um cara que gosta de ficar ali na academia. Agora, lógico, a gente já pega o gatilho para interdependência volume e intensidade. Isso, já pode entrar. Porque com a minha concepção, as pessoas começaram a entender tudo errado. Parece que tudo que era do treinamento hoje está errado. Né? Vocês perceberam isso? Não existe mais essa interdependência. Cara, bora falar como é simples isso aqui. O Moisés vai correr a 10 km por hora. Aí eu coloco ele agora para correr 15 km por hora. E aí? Ele vai correr 15 km por hora com mais velocidade. Sim. É mais intenso. Então o volume vai ser o quê? Menor. Ele não vai conseguir ficar mais tempo. E se ele correr 10 km por hora, ele vai conseguir aumentar a distância. Né? Isso é lógico. A distância não, desculpa, o tempo. Ele vai conseguir correr por mais tempo. Então isso é interdependência. Volume e intensidade. Um é o tempo, outro é a velocidade. Que eu exemplifiquei aqui. Na musculação também é simples. Se você pega uma pessoa que vai treinar com 80% de uma repetição máxima, ela vai fazer 8 repetições. E eu coloco essa mesma pessoa para fazer com 60%, ela vai fazer quantas repetições? 12, 15? Com certeza. Então existe a interdependência volume e intensidade dentro de uma mesma série na musculação. E o que as pessoas confundiram? Eu posso fazer um treinamento intenso e volumoso. Eu posso fazer. Sim. Porque na musculação existe o intervalo. O intervalo me permite fazer isso. Então, existe sim na musculação a interdependência volume e intensidade naquela série, quando você está executando, mas nada me impede de fazer um treinamento intenso e volumoso, porque é uma atividade que tem intervalo intervalado. Então, se eu trabalho com intervalo de 2 minutos, 3 minutos, eu consigo restabelecer aí boa parte da minha via TPCP, que me permite executar uma boa ou a próxima série com qualidade. Cara, e é metabólico, é fisiológico, por exemplo. Se tu vais avaliar um corredor de 100 metros... ele tem perda de velocidade. Ele não vai correr na mesma velocidade, os 100 metros. Por quê? Porque existe uma limitação de vias metabólicas
que favorecem ou não o incremento da velocidade. Então, se tu for ver a creatina fosfato, ela não demora muito para ser utilizada. Rapidinho ela acaba o estoque dela. Então, e a creatina fosfato é uma substância fundamental para exercícios de potência e alta intensidade. Então, a galera começou de fato a confundir muito isso e tal, não dá para aumentar. E aí confunde, quer dizer que alto volume não dá para fazer alta intensidade? Tá. Vai ver quanto é que um corredor... Vai ver quanto é que um corredor... Tu viu a maratona? Quando o cara fez? Corre 20... O recorde mundial, 42 km, cada km, 2 minutos e 52. Aí tu vai ver quilômetro isso. Quanto é que dá? 24, 25 quilômetros por hora, pô. O cara corre na máxima potência aeróbica dele. Vai dizer pra ele que ele tá correndo de baixa intensidade que ele vai te dar um tapa. Então as pessoas confundiram isso, né? Agora, de fato, existe. Ok ou não? Uma interdependência volume e intensidade. Existe. Então, o que pode ser... E isso é interessante até para tu prescrever o treinamento do aluno. Tu não acha? Em relação a isso? O que tu acha em relação a isso, Pedro? Sim, eu acho... É importante a gente entender que são variáveis interdependentes, né? Que a gente fala. E que a gente consegue modular elas de acordo com o nosso objetivo. Então, por exemplo, dentro do treino cardio, quando a gente vai olhar lá para a adaptação mitocondrial, se a gente quer desenvolver mais função da mitocôndria, a gente vai trabalhar com mais intensidade. Se a gente quer trabalhar com mais conteúdo mitocondrial, divisão das mitocôndrias, a gente vai trabalhar com mais volume. Mas também não te impede de estar trabalhando tanto com volume. Tem lá protocolos clássicos. Tem os extremos, né? Que é o contínuo, volumoso, e o altamente intenso, que é um CIT, por exemplo. Mas tem um meio termo que tu trabalha tanto com volume e intensidade também, entendeu? Alto, que é um HIIT, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 2, entendeu? Pode ser um HIIT longo. Um HIIT longo de 4, 5 minutos. Que é volumoso também. Para ser considerado HIIT até 6, 7 minutos, mano. Tu consegue fazer uma alta intensidade, entendeu? Dentro da frequência cardíaca do VO2 porque assim, alta intensidade tu pode fazer até 42 km, né? Mas eu acho que tem essa relação da frequência cardíaca, da velocidade. Sim, do VO2. Do VO2 e tal. Sim. E aí, cara, aí vem a nossa outro princípio fundamental que a gente estava até conversando antes aqui, Odilon, que é o princípio da continuidade e da reversibilidade. Ainda tem essa, já ouviram falar? Sim. Continuidade e reversibilidade, que é justamente essa relação de você dar continuidade na sobrecarga, no estímulo, não necessariamente só parar de fazer o exercício físico, porque tem gente que está na reversibilidade mesmo fazendo exercício físico. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa relação aí da continuidade e reversibilidade. O que acontece quando você não dá o estímulo adequado ou quando a pessoa não treina mesmo, para de treinar? Continuidade significa que a gente tem que ter uma frequência determinada de treinamento. Eu tenho que fazer o exercício e não posso treinar só daqui a um mês. Eu vou interromper, eu não vou ter adaptação, é simples. Tem até uma historinha de que chega uma mocinha dessas aí de TikTok da vida e chega na academia e fala: olha, eu queria ter resultado, estou me matriculando agora, em quanto tempo eu vou ter resultado? Aí a recepcionista falou: olha, em mais ou menos aí 3 meses. Ela falou: tá, então eu vou voltar daqui a 3 meses. Não existe isso, a pessoa tem que estar treinando, né? Você precisa de resultado, você tem que ter frequência. Isso é muito importante porque aquelas pessoas que não têm aderência, elas não vão respeitar qual é o princípio biológico do treinamento? A continuidade. Perfeito. Eu preciso, né, respeitar esse princípio para que eu tenha resultado. Então, tá diretamente ligado com a aderência à continuidade. E uma quantidade que tu, de repente, sei lá, tu tá uma semana parado, tu já tem uma perda de força, já tem uma perda de capacidade cardiorrespiratória. E o engraçado é assim, isso é pra galera da sala de musculação, pros professores. E eu sei disso porque, às vezes, eu trabalhei muitos anos sendo professor de salão de musculação, né? E, às vezes, eu vi aquela pessoa 2 meses, 3 meses com o mesmo exercício, cara. Fazendo as mesmas coisas, mesma intensidade, mesmo volume, mesmo programa. Não mudou nada. Então, assim, não tem como. Aquela pessoa já entrou no processo de reversibilidade.
aquela massa muscular que ela ganhou, aquela força que ela ganhou, aquela capacidade cardiorrespiratória que ela ganhou, já foi embora, já tá perdendo até outra, já tá diminuindo a condição dela. E se, por exemplo, a pessoa manter o exercício, a gente até falou isso com o Marzo, não foi? Se a pessoa manter o exercício, mas mudar o protocolo de Como treino, assim? Se inclui na variabilidade ainda? Mas como assim manter o exercício, mudar dá um exemplo. Tu assim. falou aí que tu viu a pessoa lá fazendo o mesmo exercício e tudo mais. Se ela estivesse fazendo o mesmo exercício, mas estivesse fazendo outro protocolo de treinamento, tu ainda considera que ela tá variando o estímulo ou não? Tá variando. Porque ela muda volume, muda intensidade, coloca, sei lá, uma semana ondulatória. Que as pessoas querem ficar no 3 de 12 pro resto da vida. 3 de 12, a mesma carga. Digamos que ela, sei lá, ao longo do mês, ela fez o mesmo exercício, mas mudou quilagem, mudou volume. Mudou amplitude, mudou velocidade, mudou, inclusive, o intervalo, mudou a sequência do exercício. Então, tudo isso já gera uma outra carga de treinamento, uma outro estímulo, isso gera adaptações positivas. O ruim mesmo é aquela pessoa fazer sempre aquela mesma coisa por tanto tempo, e aí tu acha que tu não tá no processo de descontinuidade, né? De reversibilidade, tu tá. E aí tu vais fazer uma avaliação, tu tá pior do que como tu tava antes, né, Odilon? Isso acontece muito no idoso, que as pessoas têm medo de progredir com o idoso. Você acha que vai quebrar, né? Acha que o idoso é de vidro. O cara tá lá com 3 fazendo uma rosca bíceps, é selado. Tu voltas depois de um ano, o cara tá lá. Não vai ter resultado. Por mais que ele tenha a frequência de treinamento, ele sim. vai estagnar. É isso que vai acontecer. Cara, e aí vem o nosso último princípio, que para mim é o princípio mais importante de todos. Não mais importante, mas que se não tivesse princípio, não tem nada. Que é o princípio da adaptação. Né? Que você tem ali... Tem até um gráfico, né, Odilon? Sim. Que é a catabolismo, aí anabolismo a supercompensação. E supercompensação, né? Tem esse gráfico clássico do treinamento. E aí, que tá também interligado com tudo, com sobrecarga, com o princípio do volume e intensidade. Tempo de descanso. Toda essa relação que está em volta da própria prescrição de treinamento. Só o nome adaptação, até te cortei, desculpa, só o nome adaptação, ele é questionado. Não sei se vocês conhecem, tem o Tácito Pereira Souza Júnior, Sim. Que ele fala que esse termo ele tem que ser trocado para aclimatação. Show. Porque a adaptação induz a algo que não vai mais se modificar, que foram anos, séculos para que aquilo mudasse, para que gerasse uma adaptação. Entendi. Aclimatação não, porque tu consegues reverter. Aclimatação. Então, por exemplo, eu fiz lá treinamento de força, tive uma adaptação neural hipertrófica, ganhei massa muscular, ganhei força. Perfeito. Aí eu parei de treinar 12 semanas, eu vou começar a perder essa massa muscular e essa força. Isso é reversível. Então foi uma aclimatação, não uma adaptação. Porque a adaptação no termo da biologia é um termo muito mais forte. Para quem é da biologia pode até entender errado. Sim. Mas é só uma questão de nomenclatura, né? No final das contas. Como é que tu faz para mensurar a adaptação positiva do teu aluno? Tu consegues ter alguma estratégia, algum protocolo? Consigo. Na musculação, eu geralmente por feedback, né? Então, e por estar olhando a pessoa executando o movimento, então, se ela está aprendendo a fazer o movimento. Aí, por exemplo, um agachamento, que é um movimento complexo, tem adaptação para várias coisas, né? Uma adaptação motora, tem uma adaptação de esforço, principalmente. Mobilidade. Né? Então, por exemplo, se eu vejo que ela tem 10 pontos que eu avalio dentro de um agachamento, se ela está coordenando bem os 10 pontos, beleza, eu já consigo evoluir, progredir na questão da intensidade, da dificuldade. Então, se ela está fazendo 12 repetições, está me dando um feedback ali de dificuldade 7, por exemplo. Eu estou vendo que ela está ali com essa dificuldade por 2, 3 semanas, até que às vezes 4, dependendo da pessoa, eu consigo ver que ela já também gerou uma boa adaptação a nível metabólico, estrutural, que eu consigo progredir com a carga dela, entendeu? Cara, no cardio é a mesma história. Cara, isso que o Pedro está falando é tão importante, porque a gente pensa que a adaptação é só de carga, né? Sim. Pode ser adaptação de várias, porque a gente tem várias capacidades físicas que estão ali sendo treinadas. Porque quando a gente fala de treinamento, a gente tem que falar de aptidão física, a gente tem que falar de capacidade física. Adaptação de dupla tarefa também. Sim. A pessoa está executando o movimento e contando a cadência na mente dela, controlando a respiração também. Então... Porque tu vê assim, ó, só nessa brincadeira aí que tu falou de mobilidade,
tu falou de flexibilidade, tu falou de consciência corporal, tu falou de adaptações neurais, dupla tarefa, tu falou de força, tu falou... Então, quando a gente fala de adaptação, isso é show de bola, cara, porque a gente não foca só na quantidade de carga. Ele tá adaptado, porque eu aumentei a carga dele, calma. Ele tá assim, fazendo... ele tá todo torto, né? Fazendo igual aqueles vídeos que a gente vê do Instagram, né? Treino bizarro. A gente vê os caras carregando o peso e fazendo... Já vi. Aí a galera tá olhando assim e a gente começa sozinho depois. O cara aumentou a carga, mas também não baixa mais. A gente vê essas coisas na academia aqui também. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente tem que pensar em vários fatores que envolvem adaptação. Tanto da capacidade física, como força, cardiorrespiratório, amplitude de movimento, no caso, flexibilidade e mobilidade. Porque até dependendo se tu tens problemas de tornozelo, de mobilidade de tornozelo, tu não vai conseguir agachar de forma adequada. Perfeito. Tu vai ter limitação, dependendo da quantidade de carga, tu pode te lesionar, tu vai compensar um movimento. Então, essa relação da adaptação ela é fundamental, que tu pense em vários pontos e não só na quilagem ou na velocidade, né? Isso tu tá vendo que a pessoa às vezes não tá se adaptando bem. Cara, esse aluno ele não evolui no agachamento por causa do tornozelo. Então, não tá conseguindo se adaptar bem. Então, eu vou fazer uma outra intervenção para melhorar esse tornozelo dele, para depois ele se adaptar melhor ao agachamento. Para depois aumentar a carga, porque o cara tá compensando, tá jogando o tronco dele lá para frente, porque ele não consegue agachar. Só que isso gera uma sobrecarga muito grande aonde? Na coluna dele. E aí pode ter prejuízos sérios. Então, peraí, vamos ver as adaptações que ele precisa. Por isso que tem avaliação funcional, para ver esses critérios ali importantes para gerar um estímulo, para gerar o estresse, para gerar a prescrição e ele ter benefícios em todo o contexto ali da aptidão física, né? Todos os componentes da aptidão física. Perfeito. Fechou? Aplicação prática. O Odilon tá aqui agoniado, querendo já acabar o episódio. De nada, mas quando? Odilon, me diz uma coisa. A gente tem uma aplicação, sempre tem a... Como é? Practical Application. Practical Application. Me diz uma coisa. Como é que a gente pode... vamos colocar aqui duas situações, tá? Primeiro o professor e depois o aluno. Como é que a gente pode colocar esses princípios em prática, o professor? O que ele precisa ter para colocar esses princípios e respeitar esses princípios, e o que o aluno precisa ter em consciência, porque às vezes ele quer aumentar a carga, mas o professor tá vendo ali, vamos aumentar a primeira técnica, vamos melhorar essa mobilidade. O que tu fala em relação a isso? Eu vou focar em um princípio na aplicação prática, que é sobrecarga progressiva. Se você não respeitar, a gente até encontra o termo na literatura que é dose dependente. Sim, dose dependente. Dose dependente. E se você não seguir esse princípio, você não vai ter resultado. E o professor ele tem que ficar muito atento ao histórico do aluno, do atleta, do paciente. Estou aumentando o volume, estou aumentando a intensidade. Porque se ele não seguir esse princípio, ele vai estagnar ou vai entrar até num processo aí de perdas. Perfeito. Tem que seguir esse princípio de sobrecarga progressiva. Então muitas pessoas não têm resultado porque não respeitam esse princípio biológico do treinamento. Lembrando que não é só aumentar a quilagem, eu posso aumentar o número de repetições, número de séries. A frequência semanal tem essa dúvida, mas é porque muitos estudos ajustam a frequência semanal. Por exemplo, eu faço 30 séries por semana parcelado ou faço uma única sessão. Então o resultado ele é muito parecido realmente. Mas eu posso aumentar a frequência semanal aumentando o volume também. É uma outra possibilidade. Sim, posso mexer na velocidade. Você tem que mexer em alguma variável que compõe um programa de treinamento para que você tenha resultado. É muito importante que o professor faça isso. E quando ele faz isso, está associado com o quê? Uma periodização. Perfeito. Ele está fazendo um planejamento ali, está estruturando. Pode ser linear, pode ser reversa, pode ser ondulatória. E tem muita gente que fala que não serve para nada a periodização. Isso é outra questão, né? Que não faz sentido. Já tem vários estudos, mas a gente não vai discutir. Então, se for para seguir um princípio, respeite todos, mas foque também em sobrecarga progressiva. Uma aplicação prática na sobrecarga. E tu, Pedro? Fala aí. Eu vou falar da combinação de dois, que no meu ver também são fundamentais, que é o princípio da individualidade biológica com da continuidade. Que eu estava falando, veio um insight aqui. Cara, a gente só consegue ter a continuidade no exercício se o bom exercício for prescrito, planejado, né?
E para a gente prescrever muito bem o treinamento para a pessoa dar continuidade, ter uma continuidade nele, a gente precisa entender bem sobre aquela pessoa. Não necessariamente a nível molecular, a nível genético, mas entender sobre as preferências, o que ela precisa naquele momento, sobre a estrutura corporal dela, sobre a necessidade, os objetivos de curto e longo prazo. Então, entender sobre a individualidade daquela pessoa, mas enquanto uma pessoa biopsicossocial, digamos assim, vai fazer com que a gente prescreva um bom treinamento para ela, né? E que ela perdure no treinamento. Então, a minha sugestão que você que está acompanhando aí é, inicialmente, pratique coisas que você gosta, que te dê prazer, que você tenha mais de uma coisa, mais de uma possibilidade, né? Eu chamo de um menu de exercício físico. Para você nunca ficar só naquele algo monótono, porra, só academia, só academia, só academia. Faz lá uma natação, sei lá, vai andar de longboard, vai correr. Atividade ao ar livre, né? Atividade ao ar livre, entendeu? Vai fazer acompanhado com outras pessoas, enfim. Tenta criar uma rotina ou criar um menu de exercício físico para que tu sempre esteja fazendo exercício físico. Por muito tempo na minha vida, por exemplo, eu não era tão assíduo na academia. Eu iniciei na academia, mano, 1 ano sem faltar um dia. Depois fui reduzindo, aí depois comecei a fazer longboard, depois comecei a fazer slackline, depois comecei a fazer não sei o que. Então, cara, hoje eu tenho uma experiência motora assim gigante, que eu consigo fazer várias coisas, entendeu? Isso é bom, sabe pra quê, Pedro? Pra parte cognitiva, cara. Toda vez que tu aprende uma nova modalidade, um novo esporte, cara, você cria um novo ambiente pro cérebro. E é importante pra caramba, pra prevenir, inclusive, processos de doenças neurodegenerativas. Sim, né? sim. Bacana isso que tu falaste isso aí. Continua que eu te atrapalhei. Não, é isso aí mesmo. É entender sobre o indivíduo enquanto um ser biopsicossocial, né? Prescrever um treinamento para ele que seja agradável, mas o que eu quero falar? Algo que seja agradável para ti, mas que tenha uma sobrecarga, tá? Sim. Não é só para tu ir lá ficar passeando na academia. Porra, eu gosto de fazer musculação. Beleza, dentro disso eu vou me desafiar a fazer um bom treinamento que vai me levar a uns determinados limites ali, entendeu? Sim, sim. E assim por diante. Eu gosto de fazer longboard, beleza. Vai lá, faz longboard, mas não é pra tu andar só 5 minutos por dia, pô. Aí tu ir lá fazer um treino cardio em cima do longboard, entendeu? E assim por diante. Cara, pra mim eu acho assim, eu entendo que essa prática aí tem que ser o professor principalmente olhar na rotina do teu aluno, verificar a rotina do teu aluno, e o princípio que eu vejo aqui é o princípio da adaptação. Porque às vezes a pessoa ela não descansa direito, não dorme direito, não se alimenta direito, faz muitas vezes dietas radicais e não tem a quantidade de proteína adequada, bebe muito, toma muita bebida alcoólica. E, cara, não adianta, o teu treino pode ser o melhor possível se ele não mudar a rotina, não tentar integrar a rotina dele com todos os objetivos que ele quer, não vai gerar adaptação. Tu pode ter o melhor treino, estudar a melhor metodologia, colocar toda semana ali e não vai gerar adaptação. E uma forma prática para você saber se ele está adaptando ou não é você colocar um teste simples. Vou dar um exemplo aqui. Tu vais fazer 50-50 no supino na segunda-feira. Quando for na quarta-feira, ele não consegue fazer 50-50 no supino. Significa que ele não está recuperado adequadamente. E tem que ter o cuidado com isso, porque não é muito fácil de encontrar, mas a gente encontra pessoas que estão em overtraining e não conseguem melhorar justamente porque não controlou essa sobrecarga e não tem adaptação. Se a pessoa está em overtraining, ela não tem adaptação. Então, eu penso que você, entendendo a rotina do teu aluno e você, enquanto aluno, perceber isso é fundamental, porque você só gera adaptação se todos os pilares fundamentais estejam alinhados: alimentação, descanso e treino. Se um desses pilares não estiver alinhado, você dificilmente, alimentação, treino e descanso, né? Dificilmente você vai ter adaptação positiva. Então, dê uma olhada na tua rotina, ajusta ela, porque senão você não vai conseguir responder de forma adequada. E essa questão de overtraining, só pra gente fechar, ela não é tão atípica. Porque sim, com a galera querendo se tornar atleta, né? O cara nunca foi atleta na vida, de repente, com CrossFit, 40 anos, né, cara? A época de Murphy, a gente até discutiu isso com o Mazo, muita gente tendo aí overtraining, rabdomiólise. Rabdomiólise. Exatamente.
O que antigamente era mais raro, parece que está tendo mais frequência. E também tem muitos casos de rabdomiólise, sabe aonde? No exército, as pessoas, os militares, porque às vezes eles treinam muito sem a devida preparação, sem o devido acompanhamento. Meu primo arrebentou o reto femoral no exército. Eu já tive amigo. Tem uma fenda aqui assim no meio da coxa dele, arrebentou. Eu tive amigo. Não foi dosado o treinamento, aumenta a possibilidade. Eu tive pessoas próximas a mim que tiveram rabdominólise, cara. E sem fazer crossfit. Era outra coisa. Era o excesso de treinamento, sem a alimentação adequada e a hidratação adequada, né? Então, assim, você tem que ter cuidado. Os princípios do treinamento estão aí para não ser negligenciado. É por isso que o nome é princípio, que tudo que é princípio você não pode negligenciar, porque vai dar prejuízo lá na frente. Ok, galera? É isso? Fechou! É isso. Fechou? Foi top hoje, hein? Mega, hoje foi bonito. Mano, é altíssimo nível, acho que esse vai ser o mais compartilhado de todos. Eu acho também. Galera, é isso. A gente vai estar com os outros episódios. Provavelmente, o próximo episódio a gente vai estar com convidados. Temos uma sequência de convidados. Temos especial de Natal também. Especial de Natal, o Pedro vem de Papai Noel. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Falou. Abraço.